tecnológicos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 99744 1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico Dr. Nelson Marfil. Você sintoniza ZYU 752 Nova FM, transmitindo em 87.9. Nova FM, a rádio que você adora. 11 da manhã, 1 minuto, chegou a hora de entrar em campo. Confirmando 11 da manhã, 1 minuto, um grande abraço a você que nos acompanha no ar, mais uma edição do Esporte em Destaque nesta segunda-feira, 2 de setembro de 2019. Vamos juntos até meio-dia com os trabalhos técnicos da Kelly Ribeiro. Você nos ouve pelo dial de São Vicente para toda a Baixada Santista em 87,9. Também em todos os 4 cantos do planeta via internet no novafmsv.com.br. Tem também o nosso aplicativo disponível na Apple Store, também na Google Play Store, e você nos assiste na live do Facebook, facebook.com/NovaFMSV. Vamos falar da rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. O Santos jogou feio, mas ganhou, não era o que muitos queriam, olha só, jogou mais ou menos, né? Não foi brilhante, mas venceu a Chapecoense fora de casa. Quem mostrou um grande futebol foi o Flamengo, né? A gente não pode negar. Claro que o Felipão deu uma colaborada no Palmeiras, escalando um time muito retraído, né, com muitos volantes, né, a bola não chegava no ataque. Ainda assim, o Palmeiras teve 2 gols anulados pelo VAR, mas por uma unha, por um fio de cabelo, né? A gente nunca sabe como a partida poderia se desenrolar se aquele primeiro gol tivesse sido validado, de que forma o Flamengo iria se comportar, o que também ameniza um pouco, ou deveria frear um pouco a empolgação de alguns em relação ao Flamengo. É um grande time, talvez realmente o melhor em termos de nomes do futebol brasileiro, mas tem as suas falhas, especialmente na defesa. Não é um time imbatível como alguns já estão querendo criar aí, pintar por aí. Claro que, como o nosso carro-chefe aqui é o Santos, a gente fica imaginando daqui 2 rodadas o que pode acontecer. É claro que tem que pensar no Atlético Paranaense antes, não adianta nada perder do Atlético Paranaense e ficar falando do Flamengo, né? Mas é possível vencer, é difícil, né? Na fase que o Flamengo está. Hoje ele é favorito contra qualquer time jogando no Maracanã. Mas não é o fim do mundo, não dá para imaginar que o Santos possa fazer um grande jogo lá e vencer. É que não tem feito muito isso fora de casa, né? Teria que melhorar bastante o seu rendimento nas partidas fora para surpreender o Flamengo. Mas vamos por partes, como diria o Jack, né? Vamos devagar, né? Porque antes de mais nada, repito, o Santos tem o Atlético Paranaense pela frente no próximo domingo aqui na Vila Belmiro. Deixa eu apresentar o nosso componente do programa de hoje, deslocado de quarta para segunda, atendendo aqui a dança das cadeiras, né? O nosso Vitor de Andrade, o curioso do futebol, estará conosco na sexta. Eis que, portanto, o Cássio Lira está conosco nesta segunda. Cássio, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Alex? Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Nova FM, nossos amigos do Esporte em Destaque. A gente vai falar muito do Santos, né, Alex? Voltou a vencer depois de 3 rodadas. Eu tô dando uma zapeada aqui no Twitter que hoje é o último dia de janela de transferências europeias, né? Tá tendo aqui várias movimentações. O Pedro, atacante do Fluminense, vai pra Fiorentina. Aliás, meu filho já trocou ele no FIFA. Já tá na Fiorentina, já fez gol em mim ontem, o Pedro jogando pela Fiorentina. Já foi ligeiro, já. E aliás, belo ataque da Fiorentina, hein? Sim. Ribéry, o Pedro tem o Boateng, né? Boateng, o Prince, o né? Kevin Prince Boateng, que jogou no Barcelona nessa última temporada. Os times italianos se movimentando. O Mkhitaryan, que jogou ontem pelo Arsenal, foi para Roma, já está em Roma hoje. E a grande... Essa eu não sabia. Entrou ontem no lugar do Lacazette. Do Lacazette, né? Já chegou em Roma. Eu tô até te mostrando a foto aqui, ó. Pois é. Já com a faixa envolvida no pescoço. Ou seja, ainda dá tempo do Neymar ser vendido. Então, e é isso que eu ia falar do Paris. O que envolve o Paris hoje não tá sendo nem o Neymar. O Icardi foi visto no aeroporto com a esposa empresária dele, eles embarcando em um voo para Paris. Olha, você sabe que esse final de semana até houve uma especulação do Icardi no Boca. Sim.
né? Seria por empréstimo, porque por conta até também desse fair play financeiro, né? E também para o cara não ficar parado, né? Exato, muitos times não têm a bala, quer queiram, quer não, né? Pode se imaginar ou não, por mais irônico que possa parecer, muitos times deixam de fazer algumas contratações por conta do fair play financeiro, né? E o Icardi, que está encostado na Inter, não faz parte dos planos do Antônio Conte, que é o treinador lá, tanto que perdeu já a camisa 9 pro Lukaku, né? Se ele não for vendido, independentemente de como for, se for por empréstimo, o Conte mesmo disse ontem que se o Icardi ficar, vai ser a mesma coisa, ele não joga. Aliás, você citou aí o futebol italiano. Ontem a gente teve um grande jogo no futebol inglês, que foi Arsenal e Tottenham, né? Foi uma partida espetacular, daquelas que eu sempre falo, sabe? Que a gente assiste de manhã no domingo e à tarde assiste o Campeonato Brasileiro, dá sono. Apesar de que Flamengo e Palmeiras foi bem movimentado, né? Foi um jogo interessante. No primeiro tempo, principalmente. Aliás, o senhor que é da casa lá, vê se faz uma movimentação para mudar o Flamengo e Santos de sábado, 11 da manhã, pro pay-per-view. É um jogo que o mundo quer assistir. Devia ser domingo, 4 horas da tarde. Sábado, 11 horas da manhã, o título do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Provavelmente, né? Eu acho que não sei, um negócio que... se eu fosse gestor lá, executivo da emissora, eu trocaria voando esse jogo das 11 da manhã de sábado para o domingo à tarde. Mas enfim, cada um sabe a parte que toca. Mas eu estou citando esse jogo do campeonato inglês, que foi muito bom, mas eu não sei, você pode discordar, viu, Cássio? Mas o campeonato europeu que está mais divertido nesse começo é o campeonato italiano. Eu também acho. Porque o jogo da Juventus com o Napoli... E na semana anterior, o do Napoli com a Fiorentina. Foram 2-4-3, mas espetaculares, assim. O jogo da Juventus foi sensacional. Foi um negócio... A Juventus abriu 3-0, com o Higuaín jogando um fino da bola. O Higuaín fez um golaço. O Cristiano Ronaldo até um pouco apagado, apesar de ter feito um gol de bala também, um pouco apagado. O Napoli consegue o empate, inclusive com a principal contratação do time para a temporada, que foi o Lozano. O pessoal vai lembrar, mexicano, que jogou contra a seleção brasileira na Copa de 2018, e o Lozano foi o autor do gol da vitória do México sobre a Alemanha, na abertura, na estreia das duas seleções. Foi a primeira partida, né, oficial do Lozano, ele fez um gol, jogou fino da bola, e aí teve a infelicidade do zagueiro senegalês Koulibaly ter feito gol contra, já nos acréscimos, dando a vitória para a Juventus. E os times se movimentando, né, Alex? Várias contratações, eu estava vendo aqui o Milan contratou o croata Rebic, atacante. A Itália, que até um certo tempo atrás teve esse período aí de escassez financeira, onde praticamente só a Juventus sobrou. Acho que a Juventus são 4 ou 3 títulos seguidos italianos, depois de uma certa hegemonia aí que teve da Inter com o então Roberto Mantini, depois com o José Mourinho também. Depois deu só a Juventus. E o Juventus uma certa reformulação também com mais um novo treinador, o Maurício Sarri, que é italiano, tem muitas das características do futebol italiano, mas os times italianos se movimentando bastante, né? Isso é bom. Aumenta um pouco mais a competitividade no campeonato, que praticamente era dominado, está sendo dominado pela Juventus nessa década. Muito bem, estamos na live com áudio, né? Mas congelamos, eu congelei aqui com pose de pensador. E o Cássio congelou assim, igual o Cristiano Ronaldo, assim, calma, eu estou aqui. A minha camisa está... Você viu a minha camisa? O Darth Vader jogando beisebol? Exatamente, é o logo da Major League Baseball, só que com o Darth Vader. Legal. Está sendo bloqueado aí pelo pedestal aqui. Mas estamos... Então é o seguinte, vamos de thumbnail hoje, tá bom? Congeladinhos, vamos que vamos. Você não vai poder ver a nossa movimentação aqui e tal, mas é o que eu sempre digo, né? Aqui no Brasil tem tanta coisa que precisa melhorar, né? Inclusive os serviços prestados, mas vamos que vamos. A internet está ruim de novo, né? Nós vamos colar, vamos aqui travadinho, né? Na imagem, congelado. O que importa é o conteúdo, né? O formato é bonito, mas o conteúdo é mais importante. Muito bem, senhores. Vamos falar do Campeonato Brasileiro, da rodada deste final de semana. Já tenho participações aqui do nosso ouvinte, mandando mensagem na live, mandando mensagem no Twitter. Me procure lá, @AlexFrutuoso, mande a sua mensagem. Deixa eu passar os jogos deste final de semana. Para começar, São Paulo e Grêmio empate por 0-0, o Grêmio com seu time misto, ou time reserva, e o São Paulo com o Daniel Alves em campo e tudo mais. Subiu bem no campeonato, tem 31 pontos, mas é aquilo, né? O Daniel Alves não é o Cristiano Ronaldo, não é o Messi, é um grande jogador, um jogador acima da média, mas precisa de tempo para entrosar, para
incorporar essa nova função, né? E o destaque negativo foi a queda do torcedor da arquibancada. Por Deus, o rapaz não morreu, né? Impressionante. Um negócio né? impressionante. Atingiu uma menina de 13 anos, né? Que estava na parte inferior do estádio. O vídeo é impressionante. Quem não assistiu aí já rodou o mundo aí nas redes sociais, na televisão também. O vídeo é assustador e graças a Deus que nada de mais grave aconteceu. Esses estádios mais antigos, eles têm essa coisa, né? Hoje qualquer arena, ela normalmente é tipo um tobogã, né? Uma estrutura única que vai subindo. Então é impossível do cara cair de lá, né? Nesses que tem 2, 3 andares, como é o caso do Morumbi, pode ocorrer algo do gênero, né? Infelizmente não aconteceu nada pior. Também no sábado tivemos Bahia 1, CSA 0, Santos e Chapecoense 0-1, gol do Gun. Gun não, Gun. Ou Gun. O gol foi dado contra, né? Foi gol contra do Gun. O Atlético Paranaense fez 1-0 no Ceará, o Inter 3-2 no Botafogo, Fortaleza 2, Goiás 0, Flamengo 3-0 no Palmeiras, Cruzeiro 1, Vasco 0, Corinthians 1-0 no Atlético Mineiro, no dia do aniversário do Corinthians, e hoje à noite tem Fluminense e Avaí. Quase que a chuva estragou o aniversário do Corinthians ontem. Chuva que caiu. Mas no final o goleiro lá do Vasco deu um presente, né? Do Atlético deu um presente pro Gustavo. Aliás, veio uma piada engraçada, a família Gol fez gol, não é? Gabigol, Gustavo. Se juntar os três, pode pedir música no Fantástico. Poderiam ter pedido música no Fantástico. A classificação do campeonato tem o Flamengo e o Santos com 36. Os dois times têm 11 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Só que o Flamengo fez 38 gols, o Santos fez 29. O Flamengo tomou 18, o Santos tomou 17. E, portanto, o saldo é de 20-12. Né? Incrível pensar que o Flamengo sofreu mais gols que o Santos, né? Pois é, mas é que tá, eu estava falando sobre isso. Ontem a defesa do Flamengo foi superada 2 vezes. É que foi um detalhe, um fio de cabelo do árbitro de vídeo, o que prova que, assim, aí a gente vai ter ao longo das próximas 2 semanas, repito, eu não estou querendo antecipar fatos aqui, porque o Santos tem que pensar no Atlético Paranaense. Mas aí o Santos ganhou da Chapecoense se resguardando um pouco mais. Aí você pensa o seguinte, se você ficar se defendendo contra o Flamengo no Maracanã, o que pode acontecer? Eu acho furado. Você tomar uma pressão danada? Agora, vale tentar atacar o Flamengo? Tentar se sobressair, se impor taticamente no jogo? Claro, você vai criar espaços, o Santos cria espaços na defesa mesmo, para um time que tem a velocidade do Bruno Henrique principalmente. Enfim, é uma decisão difícil a ser tomada, mas repito, é só para daqui 2 semanas. Então, aí a gente fica olhando aqui, né, a tabela do campeonato, os benditos 3 gols que o Santos tomou lá do Fortaleza, né? Hoje o Santos podia estar com 38 pontos e está com um saldo de 15, né? Ou seja, uma situação bem melhor, né? Desses 17 gols que o Santos tomou, 3 foram contra o Fortaleza e 4 foram contra o Palmeiras, né? Isso. A defesa podia ter uma condição muito superior hoje. O Santos, se eu não me engano, só tomou 3 ou mais gols, foi contra o Fortaleza, o São Paulo e o Palmeiras. Isso, o São Paulo foi 3-1, 3-2. Então, enfim, em 3 jogos, aqueles jogos em que o time vai mal, mas quando vai mal mesmo, né? Muito mal. Vai muito mal, né? Perde com gosto. Enfim, e o que deixa o torcedor ainda um pouco mais chateado, né? Lamentando porque a situação poderia ser outra. Mas, enfim, nesse cenário, senhores, e a gente vai poder falar muito sobre isso, tem o Corinthians chegando com 31 em terceiro, o São Paulo também com 31, o Palmeiras caiu para quinto com 30, só que o Palmeiras tem um jogo a menos, pode ir a 33. E o Palmeiras não tem mais competições, né? Só tem o brasileiro. O Flamengo tem a Libertadores ainda. E o que eu tenho, vou até tentar passar para os senhores, a gente tentar entender como funciona. No segundo turno, claro que a gente tem o Santos e o Flamengo ainda. Vamos supor que o Flamengo vença. Se o Santos e Flamengo vencerem, os dois vão a 39. Se o Flamengo vencer na última rodada, o Flamengo vai a 42, o Santos ficaria com 39. No segundo turno, o Flamengo sai contra Palmeiras e Santos. O Palmeiras recebe o Flamengo e sai contra o Santos. E o Santos recebe os dois em casa. E se for pensar também... Inclusive na última rodada do campeonato. O Flamengo pega o Corinthians e São Paulo, ainda. O Santos pega o Corinthians e São Paulo também. Também. Dos times da frente, o Santos pega fora Flamengo... o Inter,
no segundo turno. E o Corinthians. O Corinthians e o Atlético Mineiro, se a gente for contar Isso. aqui entre os 8 primeiros. O resto é tudo em casa. O Bahia, o oitavo. É em casa também? Casa, isso. Só o Atlético Paranaense, que é o 9º hoje, que aí vai ser na Arena da Baixada. O Flamengo tem muitos jogos, tem mais até jogos fora de casa. Pensando nesses, que nesse... olhando agora, já pro né? segundo turno, né? Olhando agora e pensando na frente, o Flamengo tem... todos esses jogos, somente tem o São Paulo em casa. Porque o Palmeiras é fora, o Santos é fora, o Corinthians é fora. O Grêmio, se for contabilizar, se estiver chegando lá na frente, é fora também. Todos esses jogos aí do Flamengo, dependendo do que acontecer, se o Flamengo tiver superado o Grêmio na Copa semifinal, Libertadores, né? O Grêmio vai querer, né? Vai vir babando. E o Grêmio ainda tem Libertadores e Copa do Brasil ainda, né? O Grêmio ainda tá na semifinal da Copa do Brasil, tendo vencido o Atlético Paranaense no primeiro jogo 1-0. Até se você pensar no melhor cenário para o Santos, o ideal é que o Inter vença a Copa do Brasil. Sim. Né? Porque e o Inter também que saiu na frente. É um a menos desses que estão na frente aí, que já teria uma vaga direta na Libertadores, né? Hoje o Grêmio está muito embaixo, está com 22 pontos, né? Está em 11º. Claro que tem muito campeonato, a gente não terminou nem o primeiro turno. Tem um turno inteiro ainda para jogar. Mas, um turno e mais 2 jogos. Projetando as possibilidades, né? Esta seria talvez para o Santos a melhor. Mas enfim, só completando aqui a classificação, o Palmeiras 30, né? Mapode é 33, Inter, Atlético Mineiro, Bahia 27, Atlético Paranaense 25, Botafogo 23, Grêmio 22, Fortaleza e Goiás 21, Ceará 20, Vasco 20. Aliás, o Vasco está precisando treinar pênalti, né? Nossa. Rapaz, contra o Flamengo foram 2, contra o Cruzeiro foi mais 1, meu Deus do céu. 3 pênaltis em 2 jogos. Muita coisa. Cruzeiro 18, Chapecoense 14, zona de rebaixamento já, né? O Fluminense, mesmo que vença o Avaí hoje, não sai da zona de rebaixamento, fica com 15. Estreia do Oswaldo de Oliveira. CSA 12 e o Avaí já com o pé na casca da banana com 7. O jogo do Palmeiras que está faltando será na terça-feira que vem às 9 da noite. Isso, vai aproveitar a data FIFA, né? Exato. Os jogadores... Por isso que o Palmeiras joga sábado no fim de semana, joga às 9 da noite, inclusive, e aí terça-feira joga em casa. Que é o jogo da rodada passada. A rodada do feriado, né? 7 de setembro, terá o Corinthians e o Ceará às 11 da manhã na Arena. No sábado. Vasco e Bahia também. Às 5 da tarde, Fortaleza e Fluminense. Avaí e Flamengo no Mané Garrincha. Que vergonha. Alguém me mandou mensagem assim, Cássio. Não, mas olha, a CBF disse que nos 5 últimos jogos é proibido. Meu Deus do céu, a gente está falando de um torneio de pontos corridos. Os 3 pontos da última rodada valem tanto quanto os da primeira, da segunda, da terceira rodada. Você não ganha 6 pontos. Esportivamente isso é uma vergonha. E eu falei no vídeo também, o Santos já se favoreceu desse tipo de coisa. Já. Né? De jogar contra Santo André, contra Ituano, contra a Ponte Preta. Juventus. Então, o Juventus que toda hora, quando joga na primeira divisão, inverte contra o Corinthians, contra o São Paulo. Mas é uma vergonha, desculpa falar. É uma vergonha um negócio desse. O Flamengo tem culpa? Não, ele está fazendo o papel dele. O Avaí tem culpa? Tem. Né? Porque já está assinando o rebaixamento no final do primeiro turno. Agora, o principal é a CBF permitir esse tipo de coisa. Pois é. É política? O presidente da CBF está fazendo política com o estádio de Brasília, tem que ter jogo lá, né? Te viu aí outro dia que o Flamengo jogou lá e estava lá toda a alta cúpula do governo assistindo o jogo. Então tem que fazer um oba-oba desse tipo lá, então, é isso? Enfim... Não sei, talvez o Flamengo precise desse recurso. Eu acho que não, porque é um time que tem patrocínio, tem associado, tem verba de televisão, quitou suas dívidas. Eu acho que não precisaria desse tipo de coisa. Agora, esportivamente falando, é muito feio. Né? O problema é que a CBF permite esse tipo de coisa. Enfim. Também no sábado tem Internacional e São Paulo às 7 da noite. 9, Goiás e Palmeiras. Aí no domingo de manhã, às 11, Cruzeiro e Grêmio. Às 4, Santos e Atlético Paranaense. Aliás, é o jogo da TV, né? Da TNT. É o jogo da TNT e o jogo para todo mundo, né? Pela TV aberta, pelo jeito. Porque para São Paulo... Não tem outro jogo. A não ser que a TV transmita algum jogo do sábado. Tem? Não. Não, no horário não. O Corinthians é às 11. O São Paulo é às 7. Vai ser o Santos de novo. Deve ser TV aberta para várias localidades aí. Inclusive aqui. Porque tem o contrato do Esporte Interativo. Aí tem Botafogo e Atlético Mineiro e às 7 da noite CSA e Chapecoense. Muito bem, vamos começar a falar do jogo do final de semana. Ô Cássio Lira, como eu disse agora há pouco, é aquilo, né? O Santos não foi brilhante tecnicamente,
Mas ainda assim teve aquele seu percentual de posse de bola acima do adversário. Apesar de não ter parecido. Olhando, quem assistiu o jogo não... Porque talvez... Aquele olho nu, né, literalmente falando, não parece que o Santos teve uma soberania de posse de bola. Mas de chances de gol teve. Talvez tenha acelerado mais o jogo e dá essa sensação, né? E assim, o resumo do jogo que eu fiz, básico, o Santos não foi bem, mas teve mais chances. Poderia ter Sacha sido teve 3, né? Poderia ter sido até pelo menos 3-0 e o Santos deu sorte que a Chapecoense é um time muito fraco. Esse é o resumo básico mas do até jogo. O Fortaleza também era e... Pois é. Né, não é muito fraco, tá uma condição intermediária na tabela, vamos ser justos. Mas que você tá ganhando de 3-0 não pode permitir aquilo, né? Pois é. Isso lá no final do campeonato. Esses 3 jogos, da forma como eles aconteceram, a expulsão do Gustavo Henrique, as falhas do Aguilar no clássico, o time permitia empate no jogo da Vila. Isso aí vai contar de um jeito se o Santos não chegar lá, que vai ser um absurdo. Mas enfim, o que você achou deste Santos diferente? Muita gente reclamava, eu inclusive, né, que o Santos não pode se expor tanto em determinadas partidas, né, Cássio? Não jogou bem, digamos assim, de maneira vistosa, né? Mas fez o que era o importante, que era vencer a partida lá em Chapecó e continuar ali juntinho do Flamengo na tabela. Eu não sei se teve muito a ver, Alex, e também se tivesse, também não me surpreenderia muito que até o jeito que o Santos jogou não teve muito a ver com essa fase que o Santos tem vivido. Esses 3 jogos aí, eu vou dizer que foram 3 jogos em que pelo menos desses 3 jogos, das derrotas, os 2 tempos contra o São Paulo, os 2 tempos contra o Cruzeiro, que é o jogo do Cruzeiro, a gente contabiliza só pela matemática mesmo, porque o Santos não apresentou futebol devido ao cartão vermelho logo de cara. E os 2 tempos contra o Fluminense, contra o Fortaleza, perdão, foram 6 tempos em que o Santos jogou bem o primeiro contra o Fortaleza. E uma pequena ressalva ao primeiro tempo do São Paulo. Isso. Teve as chances, não teve tanta posse de bola assim, também não foi agredido tanto pelo São Paulo, mas teve a oportunidade de ter feito o gol, como fez o gol com o Sacha, saindo para o intervalo, vencendo de 1-0. Então aí vamos colocar um tempo e meio, que a gente fosse brincar assim. Não sei se isso se afetou diretamente o que foi o rendimento do time em campo ontem. A formação não me surpreendeu, parece que é algo muito comum do Sampaoli ele insistir de fato nos 3 zagueiros jogando fora de casa. Pelo menos dessa vez colocou laterais. Pois né? Independentemente dos... Quase não põe, né? Independentemente do adversário, né? O Santos jogou aí com 2 linhas, basicamente, né? Os 3 zagueiros, uma linha de 4 com Ferraz, Evandro, Pituca e o Felipe Jonathan, e os 3 da frente, o Derlis Gonzalez, o Sacha e o Soteldo. Soteldo para mim foi o melhor em campo, acho que ele foi o cara que mais insistiu em jogadas ofensivas, agrediu, o estilo Soteldo que a gente costuma assistir mesmo. O Sacha, os 3 gols que o Sacha perdeu, o segundo, Alex... pra mim foi o mais inadmissível, porque ele tá com um gol aberto e parece que me deu a impressão, o jogador pode até ter falado, não, mas ali eu fui tentar dar um toque, não sei o que, falar do gramado, tudo mais. Me deu uma impressão de que ele foi tão displicente na bola que ele achou que colocar o pé na bola seria suficiente para fazer o gol. Opa, desligou o microfone. Até o meu padrasto assistindo o jogo comigo, falei, nossa, naquele lance ali você tem que enfiar o pé na bola e fuzilar o gol, estourar as redes. E aí depois teve um outro lance que é verdade que aí o goleiro da Chapecoense, o Thiago, foi muito bem no lance, foi em cima, aí até isenta um pouco o Sacha, mas ainda assim foi uma chance perdida. As alterações do Sampaoli não surtiram efeito, foi muito mal nas alterações, não entendi o proposto que ele quis com o Sanches e o Alisson na saída do Derlis Gonzalez. Saiu o Felipe Jonathan e o outro que saiu foi um dos atacantes, eu acho que foi o Derlis, agora eu não lembro. Quem souber me ajude aí, mas o Santos já não tinha começado bem o segundo tempo. A Chapecoense, dentro das suas limitações técnicas e táticas até mesmo, né, com um novo treinador, o técnico interino ainda por sinal, já até estava a certo ponto merecendo empate. Foi aí que nesse período que a Chapecoense estava melhor, que o Santos teve as chances de gols perdidas pelo Sacha, mas ainda assim eu senti o Santos seguro defensivamente, apesar de ter tido
Um lance que o Lucas Veríssimo deu uma bobeada gigantesca, que o atacante da Chapecoense deu uma finalização de fora da área que, nossa, passou rente à trave do Everson. Tirando isso, eu acho que não teve grandes lances de reais perigos ao gol santista. O Everson me mostrou muito seguro no jogo de sábado, gostei bastante da atuação dele, tanto que eu destaquei até escrevendo no Twitter que o Soteldo e o Everson foram os melhores em campo. Mas assim, esse era aquele típico jogo, né, Alex, que independentemente do jeito que o Santos joga, como a gente está acostumado a ver o Santos jogar, era jogo que precisava de 3 pontos, independentemente de tudo. E tem também, você tinha razão, Cássio, o Alisson entrou no lugar do Felipe Jonathan, o Jean Mota depois entrou no lugar do Evandro e o Sanches entrou no lugar do Derlis. É isso. Então minha memória não me traiu nessa. A gente às vezes tem que se colocar no lugar do jogador e pensar o seguinte: bom, eu estou vindo de 3 resultados ruins. Num deles eu deixei o adversário empatar. Você faz 1-0, você fica pensando assim, deve dar um nó na cabeça do jogador muitas vezes, né? O cara pensa assim, bom, eu vou para cima para tentar fazer mais, ou me seguro aqui para garantir o resultado, né? Eventualmente você vai ter esse problema de concentração dos jogadores, né? Pode ter acontecido isso, o Santos preocupado com os últimos 3 resultados, até uma coisa coletiva, não imposta pelo treinador, os jogadores acabaram defendendo aquele resultado, né? Mesmo não abrindo mão do ataque. Você foi muito feliz, né? E a gente viu as oportunidades criadas. Depois teve chance mesmo, né? Lance do Soteldo, lance do próprio Sacha, que a bola poderia ter tido uma outra finalização ali, né? Mas não aconteceu. Enfim, repito, não foi brilhante o Santos, mas fez o que precisava fazer. Porque você imagina se empata de novo, né? A forma como o time ia aguentar a semana pressionado, né? Para jogar na Vila no próximo domingo. E vamos combinar, o Atlético Paranaense vai ser um adversário mais difícil do que foi o Fortaleza. Apesar do Atlético Paranaense ter muitos problemas quando joga fora de casa, mas é um time melhor que Chapecoense e Fortaleza. Sim, e o Atlético tem Copa do Brasil esse meio de semana, né? Sim. Tem que reverter uma vantagem do Grêmio. Isso, em casa. Bem difícil. Inclusive teve jogo já que antecedeu o jogo do Grêmio, que foi contra o Botafogo lá no Engenhão, o time foi totalmente reserva. Não me surpreenderia se fosse reserva de novo contra o Santos. Eu não sei, Cássio, se esse jogo fosse entre as duas quartas, as duas semifinais, eu até imagino. Agora, se o Atlético cair, hoje o Grêmio tem vantagem, cair na quarta-feira, acho muito difícil que a comissão técnica opte por um time alternativo, talvez um outro jogador mais por causa do desgaste. Aqueles exames que eles fazem para desgaste. Mas aí acho que se o Atlético ficar só nesta frente, ele não tem, né? Não sei se dá para abrir mão, aí descansa na outra semana, né? Sim. Enfim, é muita coisa. Deixa eu registrar aqui as primeiras participações do nosso ouvinte para a gente poder ir para o intervalo. Na nossa live, o Arnaldo Ribeiro: bom dia, Alex e amigos, é uma vergonha a maneira que o Palmeiras se comportou em campo ontem. Já vamos falar sobre isso. Ele ainda completa: eu não vi nada de extraordinário no Flamengo, não. O Flamengo tem um detalhe que chama muito a atenção, que além do time estar bem organizado, o Jorge Jesus fez um negócio que eu nunca vi nenhum treinador fazer. Ele tirou o Bruno Henrique da correria pela ponta. Sim. O cara que joga solto no ataque não é o Gabigol. O Gabigol volta muitas vezes para compor, para marcar na lateral, e o Bruno Henrique ele fica absolutamente sem função no ataque. Ele fica lá, vai para lá, vai para cá. É o famoso flutua. Ele fica flutuando, ele desce pela direita, aparece pelo meio para finalizar. Esse foi o grande pulo do gato aí. Você vê os 2 primeiros gols, ele tá no lado esquerdo, na roubada de bola do primeiro gol, e ele faz o cruzamento para a Arrascaeta do lado direito no segundo. Então, o Flamengo tem uma condição técnica ofensiva, e o grande jogador desse time, eu acho, em termos de pensar a partida, é o tal do Gerson, né? Ele caiu como uma luva no meio de campo do Flamengo. É um negócio impressionante, né? Agora, a defesa, apesar dos nomes, ela foi vazada ontem pelo Palmeiras, né? Que, como eu disse, teve o detalhe do VAR. O Palmeiras tentou jogar e depois foi engolido pelo Flamengo. Mas se o Santos, quando for enfrentar o Flamengo, não ficar só se defendendo, der suas fustigadas no ataque, pode sim, por que não surpreender? Na nossa live também o Anderson Firmino, nosso companheiro, o Edson Luiz Antônio, o Silas Andrade diz aqui: bom dia, bom programa.
E não estou gostando dessas inversões de mando, de jogo. O Flamengo está sendo beneficiado. O CSA tirou pontos de Palmeiras e Santos jogando em casa. Vasco tirou pontos do São Paulo jogando em São Januário. Agora vai jogar contra o Avaí em Brasília, sua segunda casa. O Felipe Castro do Santos. A verdade tem que ser dita. O único time jogando futebol de campeão é o Flamengo. Bom, Felipe, até 4 rodadas atrás o Santos estava jogando um futebol melhor do que o do Flamengo. A questão é que nós estamos no final do primeiro turno e apesar do Flamengo ter um grande elenco e ser favorito, em algum momento ele vai oscilar na competição. É impossível que ele passe todo o segundo turno vencendo todo mundo. Os outros também vão oscilar, é verdade. O Flamengo já oscilou? Já? Antes do Jorge Jesus, né? Sim. Mas da mesma forma, se o Flamengo seguir na Copa Libertadores e ganhar a Copa Libertadores e tiver que fazer um planejamento para jogar contra o Liverpool de novo, né, que aliás seria uma coincidência histórica o Flamengo enfrentar de novo no Mundial de Clubes o Liverpool, eu não sei se essa questão logística vai influenciar no rendimento do Flamengo. A gente não pode querer prever, o tempo é que vai dizer. E o Silas Andrade comenta aqui, são 22 jogos em casa por enquanto. Se você contar clássicos aí do Rio de Janeiro e coisa e tal. O Arnaldo Ribeiro, mas tá tão na cara que o Flamengo vai ganhar, segundo a mídia, que o Santos vai vencer por 2-1. Isso pode ser um fator que ajude o Santos, né? O Flamengo se meter uma goleada no Avaí, vai chegar um oba-oba danado, né? Já tô até imaginando as cenas, né? O Maracanã com aqueles caras fantasiados, os caras levando peixe frito, né? Que eles sempre fazem isso, né? Os fachos. Pode ser alguma coisa que ajude. Levar um aquário, né? Fazer o aquário já não sei se a polícia vai deixar entrar, mas peixe uma referência entra, a aquário, né? O Silas Andrade também, o Flamengo jogou 13 jogos em casa no primeiro turno. Ele completa, Sacha perdeu 3 gols feitos. O Giovanni Mota, bom dia nação santista, tem que dar oportunidade pro Uribe. É difícil tirar o Sacha, ele é o goleador do time, né? Não é porque ele joga uma partida ruim que você vai tirar o cara do time, né? Pois é. Quem sabe quando o Sacha tiver suspenso, vem a oportunidade do Uribe, ele precisa aproveitar. E ele completa aqui, Felipe Jonathan foi engolido pelo lateral direito da Chape, mas o Felipe Jonathan já fez boas partidas pelo Santos. Isso mostra também um pouco daquele negócio do Sampaoli pegar alguns jogadores e jogá-los em outra função. O Felipe Jonathan tem uma carência defensiva muito grande. O Jorge também tem, mas o Jorge ainda ele é menos gritante defensivamente do que é o Felipe Jonathan. Talvez também seja esse um dos motivos que o Sampaoli coloque o Felipe Jonathan e o Jorge jogando juntos pelo aquele lado esquerdo. E outra, pode ser, a gente tem um problema de formação de laterais, né? Sim, principalmente direito. Qualquer lateral aqui brasileiro, é raro os que marcam bem, né? Sim. Os caras mais atacam que outra coisa. Os laterais hoje em dia praticamente jogam na linha de meio campo. Por isso que muitas vezes você tem que ter lá o volantão, o cabeça de área, ou o terceiro zagueiro, né? Para segurar a bronca. O Giovanni que manda mensagem aqui, direto de Carmo do Paranaíba, em Minas Gerais. Beleza. Perdi um programa aqui. Comendo pão de queijo, assistindo o programa. É isso aí. Tem as mensagens do Twitter também, Kelly, mas eu tenho que ir pro intervalo, né? Eu vou fazer o seguinte, a gente vai pro intervalo, na volta do segundo bloco eu pago aqui as mensagens do nosso Twitter e a gente vai projetar um pouco mais esse campeonato com essas indas e vindas, né? De segundo turno principalmente, os confrontos diretos que a gente pode imaginar aí para sequência do Brasileirão. 11h33, vamos para o intervalo, o Sport em Destaque volta em 2 minutos, até já. Nova FM 87.9. Ouça Nova FM em todos os lugares. Acesse novafmsv.com.br. Nova FM 87.9. Nova FM. Apoio. Recanto Peniel, um lugar de ar puro no alto da serra. Clima de montanha, água fresca e cristalina, farta comida caseira, um ótimo café da manhã, lazer com monitores, arborismo, tirolesa, pedalinhos, piscinas aquecidas, saunas, spa, salão de jogos, quadra de vôlei e campo de futebol. Um lugar especial para cultos de adoração a Deus. Tudo isso bem próximo da Baixada Santista. Venha nos fazer uma visita. Preços especiais para as igrejas. Ligue agora no 13 3469 8063 ou 13
3469-1129 e faça a sua reserva. O noticiário da Baixada Santista está em destaque na Nova FM. Manhã de notícias. Informações de toda a região. Estradas, utilidade pública e entrevistas. Destaques do Brasil que mexem com o seu dia a dia. Manhã de notícias. Jornalismo com credibilidade. De segunda a sexta, às 8 da manhã. Olá, pessoal. Aqui é o pastor Nilton Lobato e eu estou aqui para te convidar para o Culto da Vitória, que acontece toda quinta-feira, às 20 horas, na Igreja Batista Peniel, Avenida Martins Fontes, 781, atrás da Fábrica de Vidro. Você é o nosso convidado especial. Te aguardo. Nova FM, de olho no meio ambiente. O remédio vencido, ao ser descartado no lixo comum, é enviado a aterros sanitários ou lixões. E além de correr o risco de ser consumido por crianças, o produto se transforma no chorume, que penetra no solo e contamina os lençóis freáticos. Já quando o medicamento é jogado no vaso sanitário, se transforma em uma mancha tóxica que atinge a rede de esgoto e, através do tratamento para virar água potável, volta ao consumo humano. Assim, a melhor forma de se livrar daquele remédio vencido ou que não vai mais ser utilizado é levando-os ao posto de coleta mais próximo. Faça você a diferença. Você está ouvindo a Nova FM. De segunda a sexta, das 2 às 5 da tarde, na Nova FM. Face a face com Deus. Música, prestação de serviço, informação e a sua participação. Nova FM, a rádio que você adora. 11h36, de volta com o Esporte Destaque desta segunda-feira, cheia de chuva, né? Cheia de frio, né? Nós vamos até meio-dia aqui falando com os senhores a respeito do Campeonato Brasileiro e eu prometi que ia apagar as mensagens do nosso Twitter. O Márcio Greg Tchaski, bom dia. Ferraz leva terceiro amarelo e desfalca o Atlético Penaltinense na próxima rodada. Inclusive um cartão até meio bobo do Ferraz, viu? Jogo na Vila, será que vamos de Pará, ou Caçuleira? Tá na hora, né? Porque eu não sei se ele vai meter 3 zagueiros jogando em casa. Vai ter que jogar, né? Vai ter que jogar um lateral. É a chance do Pará? Eu acho, não tem outro. Ou então ele vai... O Carlos Sanches foi convocado? O Carlos Sanches joga, né? O Sanches joga. Só se ele for jogar com os 3 zagueiros e meter o Sanches ali na ala direita. Também é uma possibilidade. Aliás, se não jogar com 3 zagueiros, o Santos não tem o Soteldo e o Derlis. E o Jorge. Não, sim, mas eu tô dizendo pro ataque. Aí você vai ter o Marinho de volta, o Sacha e quem pra compor o terceiro atacante? Vai ser o Venuto. Pode ser a chance do rapaz, né? Pode ser o Venuto. Mas ele não é lado direito também? Não, mas aí vai ter que ir lá pro lado esquerdo. Vai ter que jogar pro lado esquerdo. Bom, se for manter o esquema com os 3 atacantes, teria que ser, né? Inclusive, do mesmo jeito que eu falei que o Ferraz tomou um cartão amarelo que pra mim foi muito infantil, o Soteldo tomou um cartão amarelo inteligentíssimo, né? Porque ele tá suspenso, né? E já não ia jogar, né? Então já volta contra o Flamengo, ele já volta zerado já. Pro início do segundo turno também. O Kleber Ferrenha Rosa, bom dia a todos da mesa. Sei que todos já estão pensando no jogo contra o Flamengo, mas temos o Atlético primeiro e com muitos desfalques. Qual time, na opinião de vocês, deve sair jogando? E um adendo, não tinha gente querendo o jogo mais pragmático? Olha aí, teve? Foi o que eu falei, ô Kleber. Então, eu acho que ele... Assim, tem muita gente preocupada com os desfalques, mas assim, eu acho que dá para o Santos ser competitivo. Claro. Com o Felipe Jonathan na esquerda... com o Pará na direita, se jogar com os 3 zagueiros, com o Sanches fazendo a ala, vai ter o Pituca, vai ter o Evandro, vai ter... O Evandro jogou bem contra a Chape ontem, ele dá uma característica diferente, porque ele não é um cara muito da correria, mas ele é um cara da cadência de segurar o jogo, né? É o que muitas vezes a gente cobrava, né? Que o Santos não tinha um meia, né? Sim. É que até agora ele não... Que meia tem que fazer gol, né? Senão vira um Lucas Lima da vida, né? Pois é. Se ele não balançar a rede de vez em quando, né? Porque aí a torcida pega, né? Fica com ela. E outra, ele concorre numa posição que tem um cara que já fez muitos gols na temporada, que é o Sanches, né? Ele tem que fazer gol. E o Kleber ainda completa aqui, mas mesmo assim reclamam, a torcida do Santos é uma das mais chatas do Brasil. Abraço, gente. O Santos até soltou aí na sua rede social a situação do clube do time no ano passado, nesta mesma etapa do Campeonato Brasileiro. O Santos estava em 17º lugar. Estava na zona, né? Hoje o Santos tem uma campanha praticamente igual a do Flamengo, que tem um investimento milionário. O Santos tem 11 vitórias, né? Sim. O ano passado teve 13.
No campeonato inteiro. Ah? Pois é. E o Santos é o melhor visitante do campeonato Ainda brasileiro. Permanece. Teve mesmo depois das duas o Flamengo derrotas, só não pode ser o melhor visitante porque ele joga quase todas em casa, né? Não oficialmente joga em casa, né? O Diego Henrique, bom dia, Alex. Há de se lembrar que, apesar do Santos ter muitos jogos decisivos em casa, o Flamengo consegue muitas inversões de campo. Vasco tirou pontos do São Paulo em São Januário e perdeu do Flamengo em campo neutro. Avaí segurou o Corinthians e São Paulo em Santa Catarina. Agora o Flamengo em campo neutro. Um absurdo. Meu filho, mas a desgraça está feita já, como diria o outro, né? O Santos vai caber a ele ganhar do Flamengo. Você vai dizer assim, se empatar não adianta nada, porque aí, né, os outros... os critérios de desempate, o Flamengo vai ser campeão do turno, mas você pelo menos não larga 3 pontos atrás no segundo turno, né? Você pode não ganhar simbolicamente o título. Seria muito ruim se o Santos saísse do primeiro turno com uma derrota. Aí, todo o oba-oba que a Fla-Press já está fazendo em cima do Flamengo vai se multiplicar por 1000, né? E o Santos vai ficar sempre sendo o patinho feio da história. Aliás, uma vitória do Santos contra o Flamengo serviria primeiro para provar, porque até agora o Santos não fez um jogo assim desses de encher os olhos fora de casa. Comprovasse para o torcedor que é desconfiado, inclusive esses chatos que você cita, o que o Kleber Ferrinha citava, para provar para o torcedor que o time tem condição de disputar o título. Disputar, não estou dizendo ganhar é outra história. Depende de como o Flamengo vai encarar o restante da competição, se o Palmeiras vai passar por uma transformação. Porque né? é Campeonato o Palmeiras Brasileiro... se trocar de técnico, estão dizendo que o Filipão não cai, mas já se fala no nome do Mano Menezes lá, ainda bem que ele vai para lá e não venha para cá. O Palmeiras tem condição de melhorar no campeonato, porque tem confronto direto com o Flamengo também. O Campeonato Brasileiro é aquele tipo de campeonato, por ser, ainda mais aqui no Brasil, por ser pontos corridos, você ter aí uma grande quantidade de times que sobem e descem constantemente, você acaba fazendo um prognóstico a rodada. O Corinthians ganhou ontem, acho que, se eu não me engano, a 3ª vitória do Corinthians seguida. O que tem resultados bons. O Corinthians estava no meio da tabela e já está lá em cima. Então já começa a falar em título do Corinthians. Até a derrota até o empate do São Paulo no sábado e a derrota para o Vasco na semana passada, com a chegada do Dani Alves, que chegou, o São Paulo venceu o Ceará e venceu o Atlético Paranaense, que era um jogo atrasado, também já falava de título. Se alguém chegar mais aí na frente, o Internacional ou o Grêmio chegar lá, vai falar em título também. Então, assim, é muito sazonal. Acontece. Tá muito longe ainda, né? Se o Santos tiver uma sequência de 3 derrotas seguidas, ou de 3 resultados de novo ruins, como teve, mas apesar de tudo ainda estava na liderança. Pelo menos numericamente não, né? Com o Flamengo na frente, por questões de saldo e de critérios de desempate. Se o Santos perde 3 partidas, aí desce para, sei lá, 4º, 5º, aí já vão colocar o Santos de fora do título, da disputa do título. Já tem gente mas aí se isso. vence depois aí depois vence 3 seguidas, fica em primeiro, o Santos é postulante ao título. Então, assim, é muito sazonal. Isso é rodada a rodada, não tem jeito. O normal dentro do campeonato é assim, o time ganha 2, empata 1, ganha 1, perde outra, ganha 3... emendar 7, 8 vitórias num campeonato desse tipo não é normal para nenhum time, nem para o Santos, nem para o Flamengo, nem para o Palmeiras, nem para ninguém. Que vai ter perde e ganha no campeonato, vai. Só que o perde e ganha, ele acontece muitas vezes contra times que estão no teu patamar de disputa. Por exemplo, empatou com o Inter na Vila. Tá, dá para aceitar. Você perde um clássico contra o São Paulo, tudo bem. Né? Você vai perder, você perde do Palmeiras. Agora, com todo respeito, entregar o jogo pro Cruzeiro, que estava lá embaixo, do jeito que o Santos entregou, jogar uma partida com 1 a menos o tempo todo, né? Permitiu o empate do Fortaleza como permitiu, esse é que é o problema. O Flamengo não vai, se tiver ganhando do Fortaleza de 3-0, não vai permitir o empate, senhores. O Palmeiras a mesma coisa, né? Então isso é que se serviu de lição para o Santos, esses 3 resultados ruins, que ele não repita mais ao longo da temporada, porque realmente isso vai pesar muito lá na frente. O Efigênio Filho, bom dia, Lorde, Cássio Ailton Lira. No sábado você comentou a inversão dos mandos e exemplificou como as finais do Paulista de 2010 e 14, mas em campeonato estadual não é tão grave por ser mata-mata como pontos corridos. É só lembrar que em 78, 80 e 2000 jogamos na casa do adversário.
Ô, Efigênio, eu não tô nem entrando no mérito técnico da coisa, eu tô entrando no mérito moral mesmo da história, entendeu? Pode ser onde for. Eu acho muito feio isso, esportivamente. Você não vê acontecer isso, você não vê o Genoa vender mando de campo para enfrentar a Juventus ou Milan na Itália, você não vê o Burnley vender um jogo para enfrentar o Liverpool no Wimbledon, no Wimbledon não, Wimbledon é tênis, em Wembley, para ganhar mais dinheiro. Por quê? Será que nunca ninguém teve ideia disso lá ou a federação não permite que aconteça esse tipo de Eu vou lembrar de estamos em 2019, há 14, 13 anos atrás, quando o Vila Real chegou 2 vezes na semifinal da Champions League. Vila Real é um time meio que modesto perto dos grandes da Espanha. Imagina o Vila Real mandar o jogo para Madrid porque tem mais lugar, sei lá. Tirar não da casa existe deles. isso. Não existe isso. Bom, mais mensagens aqui, ó. O Luiz Eduardo Cacheta. Bom dia, Alex e comunidade. Jorge Milton Buzeto, São Paulo. Sábado era dia de ganhar o jogo e nada mais. E para variar, a Avenida Ferraz mal de novo. Vem Parazinho, pelo menos você corre. Ô Cacheta, eu vou defender o Ferraz, que no segundo tempo ele segurou bem o Arthur Gomes, que jogou bem, viu? Tô gostando do Arthur Gomes na Chapecoense. E o São Paulo disse que tá de olho, né? Pois Ele e no Felipe Cardoso. No primeiro tempo foi bem ruim, as duas avenidas, as avenidas Vitor Ferraz e Felipe Jonathan, mas no segundo tempo até que não ficou tão exposto. E até o nosso companheiro Lucas Mussetti trazia informação antes do jogo que ele poderia entrar sem laterais, com o Pituca, na esquerda, com o Derlis na direita, com meio de campo diferente. Aí você fica pensando assim, será que se tivesse colocado esses dois caras, tivesse feito um 3-5-2 ali com todo esse povo no meio de campo, talvez o time não tivesse jogado melhor? A gente não sabe, né? É difícil prever. O Cacheta completa aqui, pouca gente se atentou para um detalhe. Mais uma vez o soprador de apito acabou o jogo com o Santos no ataque, que ia ficar no mano a mano com o goleiro. Ainda faltavam 10 segundos. Se tivesse empatando ou perdendo, o Soteldo. Eu vi o vídeo, assim, faltava 7 segundos. O jogo foi 5 minutos de acréscimo, era 49-53 quando o Soteldo pega na bola e joga na frente. E aí o árbitro apita o final do jogo. O perfil Universo Santista mandou aqui, ó, fizemos um simulado imparcial a partir do jogo contra a Chape. E o jogo-chave será justamente contra o Flamengo. Vencer o Furacão na Vila é obrigação, mas no Rio, contra o líder, colocará o Santos ribanceira abaixo ou, em caso de vitória, dará fôlego para disputar o título. Aí eu tô clicando aqui, ele fez um... Tô vendo aqui o simulado dele. Um empate contra o Fluminense, vitória Santos... contra CSA, empate contra o Vasco... Ganha do Palmeiras, perde do Inter, ganha do Ceará, perde do Atlético, empata com o Corinthians, ganha do Bahia, ganha do Botafogo, ganha do Avaí. Vamos ver onde vai esse jogo. Vai ser esse jogo, ganha do Goiás, ganha do São Paulo, ganha do Cruzeiro, empata com o Fortaleza. Eu tô vendo ganha aqui... da Chapecoense, perde do Atlético Paranaense e ganha do Flamengo. Se for assim, é campeão. Mas precisa ver a simulação dos outros também. Né? Vamos ver. Tô vendo aqui os últimos 6 jogos do Santos no Campeonato Brasileiro são 4 em casa. São Paulo, Cruzeiro, Chapecoense e o Flamengo. Todos na Vila, hein, presidente? Deve ter algum aí que vai pro Morumbi. Não, mas não desses 6 finais, né? Não dos últimos, Mas que nem um jogo contra um Ceará da vida pode ser. Aliás, aqui é uma pergunta que não quer calar. Onde anda Roberto Diomedes? Boa pergunta. Cadê você o projeto Você fez a final? Pergunta certa pra pessoa errada. Cadê o projeto final do Retrofit? Não, estamos aguardando, hein? Já que gostam tantas de memórias, nesse caso não tão boas, porque Santos e Botafogo não pode ser no Pacaembu também? Eu não gosto. Eu já ganhou lá, mas eu não gosto não. Eu tenho trauma disso aí, prefiro que não. Mas enfim. Já fez 3-0 no primeiro tempo só. O Efigênio Filho. Caro Cássio, o cartão do Ferraz não foi bobo. Erraram um passe no ataque e a defesa estava aberta. Estava aberta não. E a falta foi providencial. Aí eu já vi que o senhor discordou. Discordo completamente. Tava nada aberta, viu, Efigênio? O Chapecoense estava com praticamente o time na defesa. Desnecessário. Mas enfim, foi um cartão. O Efigênio aqui, sim, Lorde, mas nas finais do Paulista não teve venda de mando, pois fazia parte do regulamento. Sobre a venda do Avaí, tomara que caia e não volte mais. O Avaí que segue sem Mas o Santos, vencer por ainda, exemplo, pegou o Audax com um jogo lá em Osasco, né? E o outro na Vila. Normal. Eu acho que se o presidente... Por exemplo, vamos imaginar hoje que o Bragantino, que tem uma parceria com o Red Bull, jogue a final do Campeonato Paulista. Você acha que o Bragantino abriria a mão de jogar em Bragança? Não precisa, né? Não. Eu acho que não. Se eu fosse dirigente... Inclusive, isso pode acontecer muito, porque eu acho que esse time vai pra Série A ano que vem. Tá com muita cara de que vai. Né? Enfim. Vai jogar lá.
O problema não é... E até perguntando pro Vitor de Andrade aqui, eu não duvido nada que o pessoal do Red Bull... Aliás, a gente tava lendo aqui os grupos da Liga dos Campeões dessa temporada, tem 2 Red Bulls na Liga dos Campeões. O Salzburg tem e o Leipzig. Salzburg e o Leipzig. Então, os caras põem dinheiro no negócio. Essa brincadeira com o Bragantino não é uma brincadeira qualquer, não, é um negócio sério. Ano que vem é capaz de termos o Red Bull Bragantino jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo e indica. aí, talvez tenha até um projeto para dar um tapa lá no Nabia Bichedin, né? No Nabizão, o Edson Luiz manda aqui, ó. Bom dia, pessoal. Sábado o Santos tinha que ganhar e mesmo o Santos não realizando um grande jogo. Perdeu no mínimo 4 chances claras de gol. Penso que domingo com os desfalques será preciso ganhar de qualquer jeito de novo. Aí vamos ver o que acontece contra o Flamengo com 1 milhão de torcedores berrando contra. Que o time não se acovarde de novo. Um abraço. Não, e que o time não se desespere, né? Porque o que teve contra o Cruzeiro e contra o São Paulo, e até contra o Fortaleza também, por mais que tenha sido jogo fora de casa, em casa, na verdade, o Santos parece que quando acontece algo de ruim, dá uma pane muito grande e a tendência é só piorar. Tanto que eu falo, assim, é muito dentro da hipótese, mas se tem mais 10 minutos daquele jogo contra o Fortaleza, é capaz do Santos tomar a virada. Isso é muito preocupante. Ao contrário do que aconteceu com a Juventus, né? Pois é. Que empatou, o Napoli fez o terceiro, tá certo que foi o gol contra, né? Mas ainda buscou o gol. Ontem mesmo, o Arsenal e Tottenham, o Arsenal buscou um empate e os dois times ainda brigando pra fazer o gol. Teve uma bola do Kennedy, um chute cruzado dele, uma lindíssima jogada. Do Sissoko também no final, na entrada da grande área. O Felipe Castro dos Santos. Felipe, você tá muito... Eu tô achando você um pouco preocupado demais, rapaz. Fica mais tranquilo. Uma crítica ao Sampaoli. Ele sempre utiliza os mesmos jogadores. Cadê o Venuto e o Lucas Pérez? Rapaz, Luan se Pérez. Ele não usou... o Luan Pérez. Se ele não usou nem o Jobson até agora, né? Ele usou o Evandro. Vem usando. Você percebe como é diferente? Sim, se ele tem uma proposta, o cara treina. Se ele não chegar no patamar que ele imagina o adequado para entrar no time, não vai entrar. Não é porque chegou que vai entrar. Entendeu? Os comentários a respeito desse rapaz do Luan Pérez são muito bons, né, no treinamento. Eu acho que é uma questão de tempo. No caso do Venuto, foi o que a gente estava falando agora há pouco. Ou ele joga nessa partida ou vai mudar o esquema. Ou o Santos vai jogar sem 3 atacantes depois de muito tempo, né? Ou então ele vai inventar de novo algo que já não aconteceu, que não foi bem sucedido, que é jogar Sacha e Uribe juntos. Eu não vejo isso acontecer. Abrir o Sacha. Eu não vejo isso acontecer. Eu também... Sacha não é um cara de criação nem de tanta velocidade. A não ser que ele realmente mude o esquema. Põe um 3-5-2 com o Pará e com o Felipe Jonathan e ponha 2 caras enfiados na frente. Aí ele Sacha e Uribe, sem ter um ponta, né? Isso. Você faz aquela linha de 5 mesmo no meio. Ou então do você campo. deixa até o Sacha e Marinho. Você deixar um cara flutuando atrás do centroavante. O Marinho, tem a questão do Marinho também, né? Pode o jogar 3-5-2 seria totalmente plausível. Aí você tem Pituca, Evandro e Sanches. Sim. Ou você joga Alisson, Pituca e mais um, Evandro ou Sanches. Com 3 zagueiros e 2 laterais, talvez nem precise do Alisson mais. Então, eu tô imaginando isso também, que vai ser o Pituca ali, aquele cabeça de área, mas que faça a transição rápida e com muita qualidade da defesa pro ataque. Se pensar na manutenção do esquema, tem que jogar o Venuto. Tem que jogar o Venuto. Se for mudar o esquema, a opção é 2 centroavantes, né? Porque hoje a gente tá olhando pro Sacha como centroavante, apesar do Sacha já ter dito que gosta de jogar de ponta, não, apesar de não ser um velocista. Nem criador de jogadas. Ou você vai jogar com 2, ou joga o Venuto ou muda o esquema, né? Ou com 2 centroavantes, ou com um atacante. Eu jogaria. Mais uma movimentação que é o Marinho e o Sacha. Eu ficaria intrigado para ver como seria esse 3-5-2 com os 3 zagueiros, aí o Pituca ali na cabeça de área, né? Fazendo ali o primeiro volante, com os 2 jogadores abertos. Aí pode variar, ele vai jogar com o Pará no lado direito, ou ele vai jogar com o Sanches do lado direito. Se ele joga com os 3 zagueiros, o pessoal não gosta muito da história dos 3 zagueiros, mas se ele jogar com 3 zagueiros, ele já pode, inclusive, resolver um problema do meio de campo. Porque a gente tá falando do Pará, se fizer uma enquete aqui, domingo, você prefere o quê? 2 zagueiros e o Pará na direita, você prefere 3 zagueiros e o Sanches na direita, aí você abre espaço para ter o Evandro, para ter o Jamota, para ter o Pituca, você vai ter mais gente ali, né? Ou no 3-4-3 que ele faz muito, né? Os 3 zagueiros, aí põe o Sanches de um lado, Felipe Jonathan do outro, Evandro e Pituca no meio, e aí na frente ele faz Marinho, Sacha e Venuto.
Pode acontecer. Teoricamente, ele já jogou no 3-4. A gente tá falando de 3-5-2, mas ele já jogou no 3-4-3. Jogou sábado no 3-4-3. Enfim. O Fábio Ferreira, bom dia, Alex e Cássio, direto da praia de Itapuã, em Salvador. Beleza. Tá sol aí, ô Fábio? Aqui tá uma chuva danada. Aqui tá cinza. Um frio. Prestigiando o programa, sem condições de comentar sobre o Santos. Um abraço. Você tá sem ganhou. condições porque você tá no pré-almoço aí, Fábio? Tá tomando alguma coisa aí? Já esquentando... Já tá no coquetel? Já tá aquecendo os tamborins aí? É isso, obrigado pela audiência. Direto de Salvador. Itapuã é praia de Salvador? Sou meio ruim de geografia. Não, né? É da praia de Itapuã, exatamente, em Salvador. Eu li e já tinha esquecido. Acontece. O Daniel Venâncio diz aqui, ó... O Santos precisa ter mentalidade de clube grande que é. Falo da diretoria, precisa peitar a CBF com todos os riscos que pode correr com isso. Pois é, mas até a Emily vai sair do Santos agora, né? Já até liberaram o Caio Jorge para a seleção. Eu acho que a preocupação deveria ser maior, né? Deveria ser maior, deveria ser em outra esfera. Com os outros clubes unidos e tal, em prol de uma liga que favorecesse o futebol brasileiro, mas aqui todo mundo só pensa no próprio umbigo, né? Sim, infelizmente. Se você perguntar pro palmeirense, ele quer que o Corinthians seja rebaixado, vice-versa. Perguntar pro flamenguista que se ele quer o Fluminense, ele vai torcer para que o Fluminense vá para a quinta divisão. Então, e por aí vai. A gente não pensa, por exemplo, imagina se o Arsenal e o Tottenham, que a gente já citou tantas vezes aqui no programa, não pudessem jogar todo ano esse clássico de Londres. Ao invés tivesse lá o Sunderland, que a gente assistiu lá o documentário que tem na Netflix. Legal, merece o Sunderland, mas não tem o mesmo envolvimento. Não é a mesma coisa. É que nem a gente dizer assim, legal, o Corinthians caiu para a segunda divisão, aí subiu o Bragantino. E aí vai ser, o que é um jogo que chama mais atenção? São Paulo e Bragantino, Santos e Bragantino ou Santos e Corinthians, São Paulo e Corinthians ou Palmeiras e Corinthians? Qual é o jogo que movimenta mais? O produto, o futebol, né? Pois é. É uma coisa meio óbvia, né? Os caras ficam torcendo e rezando pro rival cair. Eu acho que se merecer cair, porque jogou mal, ok, mas achar que isso é bom aqui pro nosso futebol. E o Fábio Ferreira, muito sol aqui, hein? E abrindo os trabalhos etílicos. Opa, aí sim, hein? Tava imaginando, deve ser férias, hein, Fábio? Aproveite né? bastante. Eu entro de férias na quinta-feira. Quinta estou de férias, mas não daqui da rádio, né? Aqui eu continuo firme e forte. Vamos ver se eu tiro uma semaninha aí depois aqui dos microfones. Vamos aguardar. E o Efigênio Filho, Cássio, o Corinthians não ganhou 3 seguidas, empatou com o Avaí na ressacada. Verdade. Tá vendo? O Avaí tirou ponto do Corinthians. Por que não podia tirar do Flamengo? E na ressacada. Eu queria saber o que o Guga pensa disso, que é torcedor do Avaí. Ferrenho, torcedor do Avaí. Aliás, eu duvido que o torcedor do Avaí, duvido que os jogadores do Avaí, se perguntar pro Betão, perguntar pro Vladimir, duvido que eles tenham concordado com isso. Os caras vão ter que viajar para Brasília, mudança de clima radical, porque aqui é mais úmido, aqui pro sul, sabe Deus se não vai pegar um clima super seco em Brasília, com a torcida toda contrária, e sabendo que você está entrando em campo já praticamente derrotado, né? Como se estivesse entrando em campo já perdendo de 1-0. Então tem que perguntar pro dirigente do Avaí. O Goiás foi assediado também. Foi assediado e não aceitou a história da inversão de mando aí. Mas enfim, né? São coisas que acontecem no nosso futebol, porque há quem permita que esse tipo de coisa aconteça. Vamos aguardar. Pra gente, são 11h58, a gente está caminhando aqui pro finalzinho do programa. Nós já temos para o jogo contra o Atlético Paranaense, pelo que eu li em algum lugar, 7 mil ingressos vendidos. Ótimo. Eu acho a média de público do futebol brasileiro esse ano cresceu absurdamente. E quando eu citei agora há pouco a história do retrofit, até o Santos resolver a vida da história das cadeiras vai demorar uma eternidade. Inclusive no jogo contra o Fortaleza, vi de novo foto durante o jogo, no primeiro tempo. Muito vazio o setor das cativas. Aquilo ali não tem salvação. Enfim, ou os donos se conscientizam ou a diretoria... Você lembra quanto foi o público do jogo do Fortaleza? Foi 10 mil, alguma coisa? 12 mil e qualquer coisa. 12.500, eu acho. Passaria de 13, se tivesse as cativas preenchidas. Se a cativa lotar, pelo que o Santos diz hoje, daria mais de 15 mil. Então. Né? Pois é. Claro que também se for para ir lá, como tem muitos que sentam naquele setor e ficam só enchendo a paciência, só cornetando, só reclamando, realmente é melhor não ir. Mas ou então empresta a carteirinha, né? Eu sou da política, empresta a carteirinha. Ou então política da boa vizinhança. Ou então se cria aí alguma coisa, né?
Vão entrar na justiça contra o clube se você vender, mesmo que o dono não queira, vende a cadeira, nesse jogo aqui eu estou vendendo a tua cadeira, tá? Estou te dando metade da grana. Mas eu não queria que vendesse. Você vai entrar na justiça contra o clube? Pois é. Que torcedor do Santos és tu, né? Que vai entrar na justiça contra o clube porque alguém sentou na sua cadeira. Não dá, né? Muito bem, senhores. E o Silas Andrade passaram uma tarde em Itapuã. Amigo. Anda mal, hein? Quem pode, né? Enquanto isso, aqui nós olhamos para o céu cinzento diretamente dos estúdios da Nova FM. Aqui em São Vicente, pelo menos parou de chover, né? Graças a Deus, porque eu esqueci meu guarda-chuva. O meu sapato agradece. Esse tempo... O meu também vai agradecer. Mais firme, né? Até chegar em casa. Muito bem, senhores. Vamos fechar esta edição do Esporte em Destaque. Aliás, eu até esqueci de falar. Vocês viram quem foi indicado para melhor do mundo desta temporada? Messi, Cristiano Ronaldo e o Van Dijk, um zagueiro, hein? Zagueiro Jogou holandês. muita bola, né, o zagueiro holandês. Zagueiro holandês. E muitos dizem aí que não seria nenhuma surpresa se ele vencesse. Seria o primeiro zagueiro a vencer depois do Cannavaro vencer em 2006. O Messi e o Cristiano Ronaldo foram bem na temporada, mas não foram... Não, o Cristiano Ronaldo ele teve muitos grandes lampejos na Champions League, né? A gente vai lembrar daquele confronto contra o Atlético de Madrid, que a torcida caçoou dele, ele fez 3 gols e a Juventus eliminou o Atlético de Madrid. De novo, né? O cara sai do Real Madrid, mas ainda persegue o Atlético de Madrid, o principal rival ali local da Espanha. O Messi é a mesma coisa, né? A Champions League, aquele jogo da volta do Barcelona, acho que ficou muito marcado, né? Até porque, assim, o Barcelona tinha vantagem construída e o Liverpool com todos os desfalques possíveis e imagináveis, e o time foi lá e reverteu e eliminou o Barcelona. Muito bem, só no rodapé... E depois foi campeão, né? No rodapé do programa, o Santos discute agora uma homenagem a Pelé. Pelo jeito vão enterrar a proposta do amigo Rodrigo Cafundó da terceira estrela negra. Vão botar uma coroazinha lá do rei, né? Uma coroa do rei. Já teve isso já, né? Aliás, sinceramente, os caras, eu ouvi já alguém dizer assim, não, o Santos não pode ser, o Santos é maior que o Pelé. É muito difícil falar um negócio desse. O clube é gigante, mas será que teria chegado onde chegou sem o Pelé? Aí é que tá, né? Não é dizer que uma pessoa é maior que o clube, que é a instituição, não. Também não acho. Mas até porque esse tipo de frase, ela é completamente desnecessária. Você até pode pensar, mas você não pode dizer. Porque o que o Pelé fez pelo Santos, não há preço que pague, não há valor que pague. Então as pessoas poderiam não dizer essas coisas. Elas podem até pensar, mas elas não deveriam dizer. Eu acho sinceramente que não deveriam dizer. Então está em análise, vamos ver se vai realmente ter alguma coisa desse tipo em breve, né? E nós vamos aguardar. E só um último detalhe para acabar mesmo, né? Desse prêmio da FIFA tem 3 treinadores indicados. O Pepe Guardiola, que é espanhol, o Jürgen Klopp, que é alemão, e o Maurício Pochettino, que é argentino. Os 3 da Inglaterra. Argentino, um argentino dos tantos técnicos argentinos que trabalham hoje na Europa. Hoje nós temos um argentino treinando um time brasileiro, né? E não temos nenhum treinador brasileiro se destacando, nem no futebol brasileiro, porque aqui o destaque é um português, que também tem muito português na Europa. Na Inglaterra ontem, por exemplo, teve confronto Everton e o Wolverhampton, 2 times que são dirigidos por portugueses. Então nós temos um monte de técnico português que é top na Europa, tem um monte de técnico argentino, e aqui o nosso sindicato dos treinadores fica processando o jornalista porque falou que os técnicos aqui são fraquinhos, né? Ou estão sendo superados. É só olhar a tabela do campeonato e ver quem que está na frente, os 2 Jorges. Só faço um que vem de Portugal e outro que vem da Argentina. Só faço uma ressalva pro Renato Gaúcho. Sim. Só. Único. Mas é o que tá há mais tempo. É o que tá basicamente disputando todos os títulos possíveis aí, seja do mata-mata Brasileirão. A única ressalva é o Renato, dos brasileiros. E que ainda assim no confronto direto, na primeira rodada do campeonato, quando o Grêmio ainda não estava cheio de compromisso, foi derrotado pelo Santos lá na Arena. Senhores, 12:03, tenho que fechar esta edição do programa. Cássio Lira, um abraço, o senhor volta semana que vem, tá certo? Valeu, Alex, boa semana pra todo mundo. Até semana que vem, seja segunda, seja quarta, estaremos aí no Esporte Destaque. Congelado ou sem congelado? Exatamente, com troca de escala ou sem troca de escala, estaremos juntos aí novamente. Valeu. Muito bem, muito obrigado ao jornalista Cássio Lira. Fechamos esta edição do Esporte Destaque, que teve na mesa de som a Kelly Ribeiro, lembrando que daqui a pouquinho, acabou o programa, tem o Auto Aventura com o meu amigo Paulo Rogério, tá certo? Amanhã, programação jornalística da 9 FM retorna às 8 da manhã com a Sheila Almeida por aqui
e o Manhã de Notícias. O Esporte em Destaque volta na quarta, a partir das 11 horas da manhã. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal. Nova FM 87.9. Auto Aventura. Informações, novidades, tudo sobre o mundo automotivo. Agora, na Nova FM, com Paulo Rogério. Sim, a Volvo é uma marca que gosta de investir em tecnologia. No entanto, ao mesmo tempo, mantém algumas tradições, e uma delas é a promoção dos sedãs. Tanto que os suecos apresentaram o novo S60. O veículo foi totalmente renovado e agora é produzido sobre a mesma plataforma modular das séries 90 e 60. Os faróis Full LED incorporam 4 funções. A iluminação é programada para evitar o ofuscamento da visão de outros motoristas que vêm em sentido contrário ou que estejam à frente no mesmo sentido, ao mudar automaticamente entre um feixe de luz focado ou desfocado dos carros. São 4 motorizações. O T4 Momentum tem 190 cavalos, T5 Inscription 254 cavalos e as híbridas plug-in T8 R-Design e Polestar contam com um Drive-E Turbo Supercharger 2.0 de 4 cilindros que produz 320 cavalos e atua com motor elétrico de 87 cavalos. Os preços do S60 partem de R$ 195.950. Da Baixada Santista, Paulo Rogério, Auto Aventura, Nova FM. Baixe o app da Nova FM e ouça nossa programação onde você estiver. Nova FM 87.9, disponível